Então estamos gravando. Então, depois de 100 anos de psicanálise, ainda parece válido perguntar se na prática analítica não se está no caminho da busca da tomada de consciência, que é outra forma de fomentar a loucura. Buscar a tomada de consciência do sujeito implica assumir a possibilidade de funcionamento de um sujeito que faz coincidir o centro consigo mesmo e com o que lhe acontece, o que é exatamente o oposto do que Freud afirmou essencialmente. E se a gente for lembrar, né, dentro da história da psicanálise, principalmente francesa, a lacaniana, Lacan ele vai trabalhar com essa crítica de forma muito forte, né? A gente localiza isso no seminário 1, né, a respeito da ego psychology, né? Então, o Alfredo está dizendo assim, né? Nesse quesito de pensar, né, o que seria um retorno a Freud, né? Quando Lacan vai dizer, né, o que é essa descoberta freudiana? E o Alfredo está falando, olha, é desse descentramento, né? É disso que se trata, né? Dessa impossibilidade de uma consciência de si, e que isso aponta mais para uma loucura do que para outra coisa, e que vai contra, né? Vai na contramão, eu acho que porque o Alfredo trabalha muito essa ideia dos sentidos, né? Sentido no sentido de direção, vai na contramão dessa descoberta, né? Eu acho que Érico pode Gostaria. falar. Não, Oi, Érica, desculpa. Érica, bom Uhum. dia a todos. Bom dia. É muito interessante a forma como você está abordando a questão da consciência de si, e nesse texto também aparece a questão da identificação ideal como uma das formas loucas, aliás, que compõem a loucura dessa consciência de si, e que também se opõe à dialética social. Na página 97 do texto original, aparece que, no lugar da dialética da composição social, se aporta a condição de sujeito através do outro. Assim, êxtase se opõe à dialética. Então, a consciência de si, ela choca com esse êxtase que é crer-se. Crer-se X, qualquer coisa, né? E que tropeça com a identificação ideal. Interessante que o crer-se tem a ver com a identificação e com a paralisia da composição social, né? Do sujeito ligado ao outro, o outro da linguagem, o outro com minúscula, né? Uhum. Sim, Érica, esse basicamente é o eixo assim principal que o Alfredo está trabalhando, né? E que assim, apesar dele estar trabalhando isso há 3 capítulos, né? Batendo muito nessa tecla, e em algum momento para quem lê essas coisas, né? Para quem está mais familiarizado, isso parece quase uma certa obviedade depois de um certo tempo de familiaridade com o ensino de Lacan, mas não é nada óbvio, né? Principalmente quando a gente pensa o campo da psicanálise, né? Porque de fato há essa condição onde o senso comum se apropriou, obviamente isso né, algo que acontece com a linguagem, né? Mas se apropriou disso e aquilo que seria algo de uma certa subversão, de uma novidade, de repente ela reforça a própria loucura que a psicanálise de alguma forma denuncia. É muito Até interessante. porque a questão do ideal e da consciência de si está muito vinculado, né? Sempre a consciência de si vai tropeçar com o ideal, mais do que uma toma de consciência, né? Tendo em Uhum. conta o inconsciente, a estrutura de ficção, quando se imagina o ideal, também se tropeça com essa ficção, mas uma ficção que não gera uma dialética, né? Uhum. Sim. Wanderson, Opa, bom dia. bom dia. A gente percebe 3 momentos do ensino do Lacan sobre o debate com a loucura. É, um é na formulações sobre a causalidade psíquica, quando ele traz essa coisa do ser, como você passou aí, porque, ou seja, né, depois ele vai também dizer à frente de que só Deus, né, sobretudo o judaico-cristão, que pode dizer eu sou aquele que sou, né? Ou o Schreiber, né, que pode falar dentro da psicose, né, eu sou a mulher de Deus, ou né, de criar uma nova raça e coisas assim, né? Então, há um debate com C, com a ontologia, né? Que é o que o Alfredo vai se debruçar muito no livro Outro Lacan. O outro momento é esse sobre
a emissão de Outridá, né, Seminário 9, né, por ali, que o Lacan também vai situar a loucura, né, se a filosofia tenta pensar, né, outras áreas, assim, o sujeito ser um outro, também cai na loucura. E o último momento é o não-borromiano, né, que é onde o Lacan define a loucura quando os três registros eles se desatam. Né? Então é como que a loucura tivesse posto, né, aí para todos, ele diz, né, onde ele diferencia a loucura da psicose, assim, muito interessante. E essa questão da consciência, olha, assim, eu não me lembro em nenhum momento do ensino o Lacan falando bem da consciência, por exemplo. Para ele, a consciência é um problemaço, assim, né? Sobretudo no seminário 7, né? Os primeiros capítulos, assim. Então, diferente do Freud, né, como pensou essa tomada de consciência, o eu e tal, o Lacan fala que isso é um problema. A gente vai ficar preso no Aristóteles, né, com toda essa ideia aí da identidade e tal, que eu acho que né, abre uma série de problemas para nós, essa discussão identitária e tal, né? Já que o significante não pode significar a si mesmo, então a gente tem um problema, né, dentro desse debate da psicanálise, assim. Ou seja, se a causa, né, se a grande descoberta do Freud é esse descentramento, então é por aí, né? Esse retorno, né? Passaria por aí, né? Sim, eu acho que é exatamente, né? De alguma forma, o que o Alfredo tenta reforçar é que, né, e tantos outros, né, aqui da Pola, é a ideia de que o Freud tropeça com isso e depois se desvia, né? Enfim, né, é uma crítica que fazemos. Mas muito interessante. Obrigado, Wanderson e Érica, né? Então, nesse sentido, continuando, nesse sentido, ainda está na sua infância. É até comum ainda duvidarmos da eficácia de uma intervenção analítica se essa não for acompanhada por uma tomada de consciência do sujeito, né? Ele está dizendo de como que às vezes a coisa é tomada pela psicanálise. Então, vamos lá continuando agora com a citação de Lacan. Conscientização que, para além de seu fenômeno psicológico, não se inscreva na conjuntura do momento particular, o único a dar corpo ao universal e sem o qual ele se dissipa na generalidade. Essas observações definem os limites em que é impossível a nossa técnica desconhecer os momentos estruturantes da fenomenologia hegeliana. Em primeiro lugar, a dialética do mestre/senhor e do escravo, ou da bela alma e da lei do coração, e, de modo geral, tudo que nos permite compreender como a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito. Então, aqui, Alfredo vai, né, trabalhar com essa citação. Então, Lacan utiliza os termos hegelianos justamente ao analisar essas questões. Ele apresenta os elementos para conceber a saída da dialética ou a direção da cura e o fim da análise. A possibilidade, segundo ele, passa por distinguir entre universal e geral, de modo a tomar concebível a condição particular, própria ao sujeito que não termine na loucura ou de uma dimensão sem outro. Então, aqui eu sublinho a questão universal e geral, porque, para quem não tem muita leitura em Hegel, né, às vezes não faz sentido do que se trata, né? E o Hegel está trabalhando principalmente quando ele vai pensar a ideia do que é um povo, né? A partir dessa ideia da história, né, de um povo e tudo mais, a partir dessa ideia do universal. Então, o geral aqui vai ficar colocado como um outro ponto importante. Então, além disso, né, o trabalho que ele está na direção não terminar em loucura ou na dimensão sem outro. E no final das contas, né, essa dimensão sem o outro, sem a mediação do outro, que, como a gente vai percebendo, aponta também para a loucura. Então, como conceber a condição particular sem cair na loucura? Será a adaptação ao senso comum ou a opinião geral? Para alcançar essa distinção, não se deve esquecer que, para Lacan, assim como para Hegel, e como, por exemplo, também para Kant, entre outros, o universal remete ao direito legal, não como se impondo a todos. Eu acho que então, é importante sublinhar a ideia de direito legal, né, e não se impondo a todos. Então, vai fazer uma diferença.
mas correspondendo ao que não vale em nenhum caso, se não valer para todos os casos. Né? Então, aqui mais um ponto é interessante, o Alfredo aqui convoca Kant, né, para pensar, porque obviamente a construção sobre o imperativo categórico é localizada a partir da lei também, né, e Kant é, assim, é um marco para pensar a lei assim como reino, né, a lei, o Estado, né. Então, ele está fazendo uma distinção, algo assim, entre não se impor para todos, né, para aquilo assim, se não vale em nenhum caso, né, não vale em nenhum caso, se não valer para todos, né. E aqui ele continua. O geral, domínio da psicologia, então agora retoma o conceito de psicologia como crítica, tá? Pelo contrário, aquilo que se funda na reciprocidade. Então, ele está fazendo aqui, repare o que o Alfredo está fazendo, primeiro ponto, trabalhando com Hegel, Lacan e convocando também Kant, fazendo a distinção entre universal, né, e geral. Né? Então, colocando agora a ideia de que, olha, existe um universal que é isso, né? Se não vale em nenhum caso, não vale para todos, e agora fazendo essa oposição entre o geral, né? Então, o geral, o exemplo que ele vai convocar aqui é a psicologia. O geral domínio da psicologia é, pelo contrário, aquilo que se funda na reciprocidade, na relação reversível entre um e todo. O que vale para mim também vale para ti. O geral é o domínio da aplicação da estatística aos fenômenos sociais. A resolução curativa da análise deve se distinguir tanto da loucura identificatória quanto da adaptação social. A condição particular, sem se submeter ao geral, deve, para existir, encontrar seu lugar no outro. Aqui é interessante porque, de novo, também não é simples, porque a condição particular, para Hegel, sempre está trabalhado em par, né? É um parzinho, particular e universal. Né? Como que o particular afirma o universal, né? Faz do universal e universal o particular, né? Nessa dialética. E ele está dizendo assim, olha, mas vamos pensar algo assim, porque tem algo aí do geral que deve ser colocado em outra categoria, em outro lugar. Né? Porque o geral, nisso que ele está colocando, né, a ideia de reciprocidade, se vale para mim, vale para você, né, deve para existir, né, então ele está colocando uma outra categoria. O particular, agora, a condição particular, né, vírgula, para existir, encontra seu lugar no outro. Ou seja, não há particular sem outro. Tá? E aqui, em direção da cura e os princípios do seu poder, de 58, ainda a respeito do tema loucura. Repare, esse capítulo aqui, nesse tópico, o Alfredo está trabalhando principalmente com os escritos. Outro exemplo notório é quando ele obriga Dora a constatar que, da grande desordem do mundo de seu pai, cujo estrago constitui o objeto de sua reclamação, de sua queixa, ela faz mais do que participar, que ela se constitui a cavilha dessa desordem. Não sei se vocês sabem o que é cavilha, né? Para quem já montou móveis, prateleiras, existe assim pequenos pedaços de madeira assim que você fixa, por exemplo, na estrutura vertical, na prateleira horizontal, uma cavilhazinha, né, onde mantém aquilo, né, mantém a estrutura. É o que depois a gente vai colocar os parafusos, sabe? Mas aquilo que sustenta, né? E também possibilita o formato, né, a estrutura. Então, retomando, só por essa questão da cavilha, né, que ela se constitui a cavilha dessa desordem e que não poderia continuar sem sua complacência. Há muito tempo tem enfatizado o processo hegeliano dessa inversão das posições da bela alma quanto à realidade que ela denuncia. Não se trata de adaptá-la,
a esta, mas de lhe mostrar que ela está mais do que bem adaptada nela, uma vez que concorre para a sua fabricação. Né? Então, aqui, eu acho que essa citação ela é muito rica para trabalhar o que o Alfredo está querendo trazer, né, a respeito dessa adaptação social, qual que é a diferença do discurso psicológico para o discurso psicanalítico. Então, se é um problema egóico, não é o da adaptação do eu à realidade. Porque justamente o que indica a bela alma é que a realidade que esse eu detesta foi constituída por ele mesmo, tal como Hegel concebe, com a ressalva de que, para esse último, não há distinção entre sujeito e o eu, no sentido psicanalítico. Então, aqui eu acho que é importante, o Alfredo já está tentando demarcar, sublinhar aqui, né, o que se adapta, né, o que já está tão bem adaptado. Né? Então, repare que essa citação lembra muito, né, constatar da grande desordem do mundo de seu pai, cujo estrago constitui o objeto de sua reclamação, ela faz mais que participar. Ela quem? Né? O que está nisso tão adaptado e que o Lacan tão bem trabalha? É o eu, não é o sujeito. Tá? Então, continuando aqui, eu faço essa distinção porque é fundamental a gente ter uma distinção entre sujeito e eu, entre sujeito e eu indivíduo, como que às vezes, muitas das vezes, para a psicanálise ou para alguns psicanalistas não é claro. Então, aqui, continuando, mas aqui se detém um caminho a percorrer com o outro, pois a transferência já faz seu trabalho, mostrando que se trata de algo bem diferente das relações do eu com o mundo. Tá? Então, temos uma relação entre eu e alguma coisa, que ele está dizendo. Lacan afirma que é necessário abandonar nesse ponto o que ele chama de a primeira inversão freudiana. Que lugar você ocupa naquilo que você se queixa? Tá? Esse, às vezes, pode ser um ponto importante, que já foi tratado de várias vezes, inclusive pelo Alfredo, a ideia da distinção entre responsabilidade subjetiva, né? Porque aí a gente precisa separar o que é sujeito enquanto um conceito, né? Dentro de uma teoria dos significantes, e aquilo que a gente pode pensar, que a gente chama de eu, que está na teoria sobre o eu. Né? Porque a transferência já interveio e, ao intervir na transferência, torna-se obrigatório ir para o lugar do outro e atravessá-lo. Pois esse sempre se interpõe nas relações, de novo, do eu com o mundo. Tá? Então, aonde que ele está dizendo, aonde que esse outro, que é necessário atravessá-lo, se interpõe? Nas relações entre eu e o mundo. E se a gente retomar, por exemplo, do seminário 1 ao 5, nos esquemas, né, principalmente a gente tem no esquema Z, a gente observa que o Lacan está falando entre S, né, entre sujeito e grande outro, né, que é a letra A maiúsculo, vai passar A e a linha, né, que é essa relação entre o outro pequeno, né, e o lugar do eu. Tá? Wanderson, diga, por favor. É só uma pontuação aí, né? Que essa frase que supostamente o Freud teria dito para Dora, né? Na verdade, o Freud não disse assim. Né? É uma frase que o Lacan botou na boca do Freud. Você não encontra isso nem na nossa tradução em português e nem no alemão. Né? Então, isso aí é um equívoco do Lacan, assim. Só para pontuar isso. Sim, eu acho que, né, acho que de alguma forma é um equívoco dizer que Freud falou, né? Mas em alguma medida é interessante o uso que o Lacan faz dessa fala, né? Porque isso constrói muita coisa a partir disso. Né? Mas, né, obrigado, Wanderson, por esse acréscimo. Né? E agora a gente entra na letra D, que é, de fato, o diagnóstico lacaniano. Né? E a gente entra no último tópico do capítulo 3. E ele continua. A imposição do inconsciente, que é um texto que é de 64, Lacan adota a posição mais inovadora e radical em relação a essa concepção de Hegel,
ele vai afirmar o seguinte: a denegação inerente à psicologia, nesse ponto, seguindo Hegel, deveria ser antes posta na conta da lei do coração e do delírio de presunção. Então vamos lá. Na sociedade científica moderna, o lugar por excelência onde se localizam no discurso a lei do coração e o delírio de presunção é a psicologia. Então, a gente está vendo que, a partir de Lacan, o Alfredo retoma isso, a crítica à psicologia, ao discurso da psicologia, na contraposição ao da psicanálise. Então, ele está dizendo, ó, onde a gente encontra isso que é da loucura, né, a lei do coração, delírio de presunção, é a psicologia. A suposta ciência do homem, que se caracteriza por objetivá-lo, ao convertê-lo em seu objeto de estudo. Terrível paradoxo. A loucura do homem na sociedade moderna está especialmente localizada na psicologia, ciência que supostamente estaria encarregada de estudá-la e combatê-la. E continua a citação de Lacan: a subversão recebida por essa presunção perpetuada, em que seja sob a forma das honrarias científicas. E aqui ele vai, continuando Alfredo, se pressupõe que o fundamento material da psicologia consiste em referir-se à psique, é apenas porque utiliza esse termo que hoje em dia possui prestígio acadêmico. Na realidade, a psicologia é caracterizada pelos ideais sociais que sustenta. Então, aqui a gente tem uma crítica importante dizendo onde a psicologia, quando, né, se coloca dessa maneira, né, o que ela reforça, quais os ideais sociais que ela reforça. Né? Para Lacan, então, para Lacan, não se trata de estudá-los, mas de promovê-los. Então, ele está dizendo assim que, para a psicologia, né, nesses termos, não se trata de estudar, mas promover esses ideais sociais. Os psicanalistas estudam os ideais e seus efeitos no mal-estar da cultura e no sofrimento do sujeito, procurando dissolver seu efeito petrificante e letal sobre o sujeito do desejo. De novo aparece, eu acho que não sei se é para quem está acostumado a ler Lacan e etc., efeito petrificante e letal sobre o sujeito do desejo. É importante a gente contextualizar e entender do que se trata, que está dentro da dimensão de uma teoria do significante, da ideia de sujeito de desejo, mas a ideia de que sujeito é feito de dois significantes. E o que seria petrificante seria essa leitura, esse diagnóstico a respeito dessa cadeia, tá? E o efeito no sujeito, né? Por esse motivo, Lacan introduz como motor fundamental da cura psicanalítica o desejo do analista. Então, o desejo do analista, então, Lacan introduz o desejo do analista para quê? Qual que é a função? Né? Que opera precisamente a distinção entre o ideal e o objeto causa de desejo. Tá? Então, o que a psicologia faz é transmitir os ideais da sociedade, ou os ideais de uma sociedade. Né? No caso, ou pior, o ideal como aquilo que é causa de desejo. Sim, é também. a vertente mais petrificante, né? O ideal como aquilo que é causa, não o objeto. Sim, eu acho que é isso, claro, né? De alguma forma, isso pode ser deslocado para tantas outras coisas, né? Como desejo, né? O que faz ir na contramão de toda uma teoria lacaniana dos significantes, né? Porque petrifica um significante, como se ele se tornasse, de repente, signo, né? Porque, Então, assim, isso é algo também muito difundido do campo por aí, né? Essa ideia do sujeito do desejo. E o Lacan deixa isso claro em muitos textos, que não existe sujeito do desejo. então, porque é fundamental, assim, né? É como que, de alguma forma, também, né, nós que estamos dentro, né, fazemos parte, somos, né, do conjunto campo psicanalítico, reproduzimos também essa loucura nesse sentido, né, essa petrificação, né, a partir do momento que a gente não vai pensar mais
a ideia, conceito de gozo, conceito de desejo, conceito de sujeito, em covariância, a partir de uma fundamentação de uma teoria significante. Né? Daí já não faz mais sentido algum. Né? Então, sujeito e desejo, né? Sujeito como um significante, em covariância na articulação entre outros dois, assim como o desejo, para pensar desejo em Lacan, sem pensar, por exemplo, como ele trabalha isso no grafo, né, do desejo, como ele vai pensar desejo enquanto também na relação com outro conceito, que é objeto A, e na covariância com outros conceitos, como outro, né, como a emissão de outra como necessidade e demanda. Né? Então, dizer que existe sujeito do desejo também incorrer nesse mesmo erro. Né? Então, continuando aqui, mas, ao contrário de uma religião ou um movimento cultural, ela o faz com o aval da ciência. Então, ele está dizendo que a ciência é o grande aval, né, a respeito disso. Não são apenas a religião e a filosofia que transmite ideias, né, ideais da sociedade para os sujeitos. Né? E aqui ele está trabalhando a ideia de sujeito numa outra dimensão, que é uma dimensão não tão restrita, né? Mas também a ciência, especialmente por meio da psicologia. Em 64, Lacan afirma que o uso que ele faz de alguns termos da dialética hegeliana não implica que ele sustenta uma posição hegeliana. E aqui continua. Compreender-se-á, por conseguinte, que nosso uso da fenomenologia de Hegel não tenha comportado nenhuma fidelidade ao sistema, mas pregava, como exemplo, contrariar as evidências da identificação. É na condução do exame de um doente e no modo de tirar conclusões dele que se afirma a crítica contra o bestiário intelectual. É o não evitar as implicações éticas de nossa prática, e aqui Lacan está sendo extremamente crítico e ético no sentido, né, do campo, para pensar o campo psicanalítico. Ao não evitar as implicações éticas de nossa praxis, na deontologia, para quem não sabe o que é deontologia, são as regras, né, do que pode ser pensado sobre um fazer, né? E no debate científico se desmascarar a bela alma. Então, aqui ele está sendo bastante crítico em relação ao campo, aos psicanalistas, né? Para desmascarar a bela alma, é necessário sustentar o debate científico e atacar o delírio de presunção, sobre o qual se apoia o prestígio científico da psicologia. Então, o Lacan não está dizendo, olha, saiam, né, assim, rompam com a ciência. Ele está dizendo não. Né? A nossa função e nossa ética, né, inclusive deontológica, é dizer assim, não, a gente tem que ir lá debater com a ciência. Né? O psicanalista deve adentrar o terreno da discussão científica para demonstrar que, de modo algum, é evidente que a psicologia seja científica, pelo menos em tudo que ela sustenta. É importante sublinhar, em tudo que ela sustenta. Mas que pode se tornar uma máquina de sustentar e promover ideais sociais, que, sem dúvida, aumenta a loucura que supostamente estaria destinada a combater. Então, aqui o Alfredo, a partir de Lacan, está dizendo assim, de uma postura ética importante no campo, de debate, né, de alguma forma, fazer uso dos termos científicos para debater com a própria ciência ou com a psicologia. E a lei do coração, como dissemos, faz das suas mais do que a paranoia. Olha que interessante. Ele está dizendo que a lei do coração, né? Nessa articulação que ele vai fazer, lei do coração, bela alma, presunção, delírio de presunção, na articulação com ciência, discurso e ideais sociais, faz mais que a paranoia. Né? Ou seja, não é necessário ser psicótico para que haja loucura. E aqui é fundamental no trabalho da distinção que o Lacan trabalha a respeito disso. O que é loucura, o que é algo, né, que a gente pode chamar de psicose. Né? E
E ele já vem trabalhando isso. Olha, não tem como pensar isso dentro de certas condições. Primeiro, né, dentro de um contexto de análise, né? Pode haver loucura na psicose, pode haver, né? Se a posição do sujeito for, por exemplo, que ele se acredita ser Napoleão ou a mulher de Deus, né? Mas, e daí ele vai dizer aqui, assim, né, assim como pode não haver, ou seja, não, nem sempre vai coincidir uma coisa com a outra, nem sempre loucura e psicose coincidem, tá? São categorias diferentes. Da mesma forma, pode haver imediatismo nas identificações onde ocorre a extração do objeto A. Vamos traduzir isso aqui. Imediatismo é algo que, pensando a ideia que Alfredo trabalha a partir de Lacan e Hegel, imediatismo é não mediação com o outro. Né? Nas identificações, tá? Onde ocorreu a extração do objeto A, que ele está chamando de onde ocorreu, também é na oposição à psicose. Qual que é a oposição à psicose? Seria a neurose ou o intervalo, né? O sujeito intervalar. Alguém pode se considerar, por exemplo, vítima de uma situação por ele mesmo promovida. Né? É o que aquela citação que inclusive o Wanderson diz, né? Como que Lacan coloca na boca de Freud algo que ele diz, que o Lacan diz, né? A ideia da cavilha, né? Como que, de alguma forma, a bela alma aparece também aonde está estruturado, dentro de um discurso, né? Um sujeito intervalar, ou seja, neurose. Ambas as dimensões de loucura não podem ser equiparadas, principalmente devido à sua covariação. Então, qual é, segundo Lacan, a posição do psicanalista em relação ao debate científico? O que ele afirma é que a posição do analista deve ser discutir com a psicologia onde ela se apoia, nos méritos científicos. No entanto, não é preciso analisar qual é a posição própria da psicanálise em relação à ciência. Pessoal, vai ter um trechinho aqui ainda, deixa eu ver, mais duas, três, ixi, temos mais tempo, mais aqui, né? Tá. Então a gente vai parar por aqui, porque como a gente, né, como vocês puderam perceber, deixa eu só fazer a marcação aqui, senão depois eu não lembro onde que a gente parou. Wanderson, diga, por favor. Não, só um comentário. Aí a gente percebe, às vezes, equívocos de renomados analistas como a Colette Soler, que vai afirmar dela no primeiro livro sobre o inconsciente a céu aberto na psicose, de que Joyce era psicótico, que Lacan teria dito isso. Daí, no último livro dela, Lacan, leitor de Joyce, ela se corrige, ela fala assim, né? Lacan não disse isso, Lacan disse que Joyce era louco, mas não psicótico. Você observa o equívoco? Né? De um do outro, por conta de conceitos, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que, às vezes, né, ficar fazendo também essas leituras do outro lado aí para. Uhum. Claro, porque de alguma forma o que está sendo posto aqui que são categorias, né, são conceitos distintos, né? E que há uma grande confusão entre essas duas categorias, porque de fato o senso comum, né, o discurso corrente, vai colocar essas duas categorias, loucura e psicose, no mesmo lugar. Né? Bom, e obviamente quando o senso comum diz louco, né, o que é uma pessoa louca, né, é muito diferente do que o que o Lacan está trazendo como loucura. Né? Porque ele está dizendo assim, até alguém que está, né, alguém, vamos lá, vamos ser um pouco mais rigoroso, até um sujeito, né, que está estruturado dentro de um discurso a partir de uma extração de objeto, ou seja, um sujeito intervalar, também pode, né, corresponder como louco. Né? Por isso que é fundamental. Então, assim, né, são categorias. E o que a gente usa como loucura, como psicose, não tem equivalência direta com o que é usado na psicologia, é usado na psiquiatria, é usado, né, na fala corrente de uma sociedade específica. Né? E assim, para quem tiver interesse também nessa discussão que o Alfredo passou aí, que é muito complexa, mas muito interessante, imprescindível, assim, sobre o universal particular, o Lacan vai trabalhar isso no seminário 9, né, com os esquemas de proposições do Peirce, né,
e com o Aristóteles lá, né, universal particular, afirmativa negativa, exceção, e o seminário 12, assim, quem quiser se debruçar sobre isso. Não, ótimo, Wanderson, obrigado pelas indicações. Wanderson é a nossa grande referência de citações, né, assim, é praticamente nosso índex. Um grande leitor de Lacan, não só de Lacan, de Freud também. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? A gente já está encerrando por hoje. Enfim, esse encontro, que como vocês percebem, não é uma aula, né? Porque está aberto para participação e a gente está lendo e, né, não tem uma preparação prévia. É nessa dinâmica, né? Quem puder participar, quem conseguir se sentir à vontade também, né? Será um prazer escutar, tá bom? E esse encontro vai estar gravado e, assim que possível, eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Assim como os outros encontros foram gravados, não todos, eu vou tentar colocar os links dos anteriores também, para quem quiser, quem está entrando agora e quiser, né, acompanhar as nossas discussões. Pessoal, então é isso, a gente finaliza por hoje. O nosso próximo encontro agora é semanal, então, né, quinta-feira que vem a gente se encontra de novo. E foi um prazer revê-los e conhecer, né, tantas outras pessoas aqui. Tá legal? Pessoal, um abraço. Prazer. Um abraço enorme. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado, isso aí.